Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Voluntários Unidos contra ela. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica chega após uma bateria de exames. Os sintomas são fraqueza nos músculos, dificuldades na fala e um processo degenerativo do organismo. Um dos gênios da física moderna, Stephen Hawking, convive com a doença desde os 21 anos. No Faça a Diferença de hoje, a coragem de pacientes e familiares gaúchos em busca de uma melhor qualidade de vida. No Brasil, estima-se que 14 mil pessoas tenham a esclerose lateral amiotrófica. No Rio Grande do Sul, são 500. A Associação Arela RS ajuda os pacientes a enfrentar uma série de mudanças a partir do diagnóstico da doença. Com menos de 10 anos de existência, a Associação Regional da Esclerose Lateral Amiotrófica do Rio Grande do Sul busca auxiliar portadores da doença. Fundada em 2005 e quase desconhecida pela sociedade, a Arela conta com o apoio voluntário de diversos profissionais para auxiliar, informar e orientar gratuitamente os portadores da esclerose. A Arela do Rio Grande do Sul, ela surgiu após a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que foi fundada em 1998 em São Paulo. Então, no Rio Grande do Sul, alguns familiares e pacientes se uniram em 2005 e sentiram a necessidade daqui no Rio Grande do Sul a gente ter uma associação que fornecesse esse amparo também aos pacientes e familiares. O nosso principal objetivo é fornecer informação sobre a doença, que é uma patologia rara, esclerose lateral amiotrófica, e fornecer também o amparo ao paciente que tem um diagnóstico e seus familiares e cuidadores. Assim como Ricardo, Loreni, Viviane e outros 180 portadores da doença fazem parte da associação. Hoje, cada mês é uma adaptação nova. A descoberta da doença é a fase mais complicada para o paciente. Sem um diagnóstico concreto, muitos se sentem perdidos e desamparados, já que a doença ainda é desconhecida pela sociedade. E é isso que relata Loreni Escaramuza, que convive com a doença desde março de 2012 e já não possui mais os movimentos das pernas. Há muitas dificuldades ainda, porque eu ainda estou me adaptando. Até dezembro eu consegui andar com as muletas. E de 3 meses para cá está sendo muito difícil aceitar ainda e me acostumar na cadeira de rodas, porque agora eu já perdi as 2 pernas, né? Que era uma, já foi as 2. Há 7 anos, Viviane Carcô é portadora da esclerose e desde então vive um pesadelo. Vivi, como gosta de ser chamada, era auxiliar de serviços gerais e na época em que descobriu a doença, sua filha tinha apenas 8 anos. Olha, é horrível. Eu tenho ela há 7 anos já. Começou, tinha 28 anos. Eu trabalhava, jogava vôlei. Quando começou os sintomas na perca da força dos braços. Aí meu mundo caiu quando eu tive o diagnóstico depois de 7 meses do começo dos sintomas. Eu tinha uma filha com 8 anos, que virou minha mãe, é minha cuidadora. Para nós foi chocante, né? Mas é uma doença que ninguém conhece. Porque tu vai depois ali, a hora que tu vai pesquisar na internet, que nem foi o caso dela, né? Porque tu procura tirar um pouco da volta, né? Aquele tudo, então ela mesma já ainda podendo mexer, ela entrou na internet, aí vem aquela série de coisas, é isso que derruba uma pessoa, no caso, porque o que diz ali é que só te botam para baixo, né? Então, a pessoa é onde a pessoa tem aquela queda, que pensa em muitas coisas, então é difícil, é nessa fase. Essa fase, a descoberta é a pior parte da doença, né? Segundo um estudo realizado em 2012, o Rio Grande do Sul possui 500 portadores de esclerose lateral amiotrófica.
A Arella acompanha de perto cada etapa da vida do paciente. Existe apenas um medicamento capaz de tratar a doença, o Riluzol. O valor deste remédio varia entre R$ 1.500 e R$ 1.800, mas os portadores da esclerose podem obtê-lo gratuitamente. O paciente de ELA é um paciente que ele vai necessitar de uma equipe para atendimento, né? Seria o ideal. Nem sempre a gente consegue com que o paciente tenha um tratamento ideal. Mas então uma das funções da associação é informar o que seria mais próximo, né, da equipe ideal para atender esse paciente, que seria o médico, o neurologista, o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, assistente social, advogado. Além do remédio, a associação pode ajudar os pacientes com equipamentos doados e com uma assistência social mais efetiva. Uma equipe de profissionais voluntários atuam para auxiliar os portadores da esclerose. A associação prioriza assistir o paciente, pois acredita que só assim terá uma melhor qualidade de vida. Aqui dentro a gente, né, aprende os passos que a gente pode ter, quem tem ela. Então a gente aprende, lê, se encontra, bate papo um com o outro, os psicólogos, os fisioterapeutas, os fono. Aqui eu conto pessoas que têm a doença, o apoio necessário, toda ajuda é possível. A Arella própria que me dá muita orientação, assim, depois que eu entrei para cá, que eu fiquei, né, que eu vi, em novembro eu comecei a participar. Se não fosse eles, eu acho que eu não sei como é que eu estaria hoje. A gente não pode desistir, né? A gente vai até o último achando que lá no finalzinho lá do túnel vai ter uma esperança, com certeza. Vai. Há 1 ano e 2 meses em tratamento, o diagnóstico ainda não é definitivo, mas os sintomas são aparentes. O motorista Ricardo Daniele está aposentado e contou à repórter Ohana Constante o que mudou e onde encontrar forças para conviver com a esclerose. Esclerose lateral amiotrófica é uma rara doença neurodegenerativa que paralisa os músculos do corpo sem atingir as funções cerebrais. É irreversível e ainda não possui cura. O principal sintoma é a fraqueza e atrofia muscular, além de câimbras, tremores, espasmos e perda da sensibilidade. Ricardo Daniele começou a sentir os primeiros sintomas em 2010. É muito difícil, é chocante. Quando a gente descobre, parece que o mundo cai e as pernas se quebram. Aí tem que ir à luta, à procura de recursos, apoio médicos, psicólogos, orientações, apoio da família, que é muito, né, importante. Cada caso é um caso, tá? Tem uns que não, né, caminham, que é as pernas, o outro é os braços e alguns é a fala. Antes de começar o tratamento, Ricardo era motorista escolar. Hoje está aposentado. A doença já começou a atingir os membros superiores, o que o deixa impossibilitado de dirigir. Atrapalhou tanto que eu me aposentei. Os sintomas logo no início foi a fraqueza nesse braço esquerdo, muita dor nas costas e esse braço aqui direito já está ficando atrofiado já também. E aos poucos, no final do dia do transporte escolar, as pernas ficavam muito cansadas. Atletas, artistas e intelectuais também possuem a doença. Um deles é o físico e um dos mais consagrados cientistas da atualidade, Stephen Hawking. O outro é o ex-jogador do Fluminense, Washington. A doença é de difícil diagnóstico. Ricardo é investigado há 1 ano e 2 meses e, apesar dos sintomas, ainda não tem um resultado definitivo.
Eu ainda estou em estudo, faz 1 ano e 2 meses, mas o sintoma que eu sinto é mais ou menos desde 2010, os sintomas, pelo estudo feito pelo médico. Mas eu estou agora, faz 1 ano e 2 meses, que eu não sei bem certo se ainda é ela. Como o Ricardo está aposentado, hoje ele é voluntário na associação que ajuda os portadores da doença na capital, a Arela. Para ele, além de tratar a esclerose, o importante é auxiliar os portadores a terem uma melhor qualidade de vida. O primeiro impacto é um choque. O primeiro encontro de familiares, que também existe aqui, é um choque, mas depois já começa a ficar ameno tudo. A gente conversa de 2 em 2 meses, nós temos aqueles encontros, e aí então a gente aprende. Isso aí ajuda uma barbaridade. E agora aqui no estúdio do Faça a Diferença, o neurologista Alexandre Guerreiro, do Hospital Mãe de Deus aqui de Porto Alegre, para falar sobre essa questão da esclerose lateral amiotrófica. Primeiro, é uma doença de difícil diagnóstico, já começando por aí, né, doutor? Não é fácil fazer o diagnóstico. Bom, começa que um nome para a população leiga, o nome já é meio diferente, né? Ninguém entende. Amiotrófica, esclerose, uma mistura que todo mundo não sabe o que é, mas se apavora. E realmente por ser também uma doença grave, de natureza degenerativa, né, e que progride, né, não é fácil dar o diagnóstico, como a gente comentava, quer dizer, porque eu estou de alguma maneira quase que dando uma sentença para o paciente, porque se eu digo que é e é de fato, o prognóstico da doença não é tão favorável, né? É uma doença que progride, que a gente tem algumas formas de tratamento que reduzem a progressão da doença, mas que hoje em dia, né? Hoje na literatura médica que tu procura, não vai encontrar uma cura, né? Então, quando eu falo desse tipo de doença, naturalmente que o diagnóstico não é tão simples. E depois, o diagnóstico não é tão simples porque a gente não tem um marcador, né? Algum exame que eu faça lá e que se der positivo se der negativo não é, né? Isso a gente chama os exames que são machado patognomônico, esse nome é meio complicado, mas é para dizer que algumas doenças têm esse tipo de... Por exemplo, você pega um paciente que tenha um AVC, o derrame, né? A tomografia, a ressonância são muito específicos, a gente não restam dúvidas de que se trate de um AVC e tal. É muito fácil, né? Claro, o exame neurológico, o exame clínico, ou uma doença que eu posso, por exemplo, a gente pega os pacientes com HIV, né? Você faz um teste sorológico com o qual eu consigo dizer se sim ou se não. Então é bastante simples, eu não tenho dificuldades no diagnóstico. A esclerose lateral amiotrófica, ela não tem esse marcador nem biológico, nem radiológico, ele acaba sendo um diagnóstico com o qual eu vou excluindo outras causas, né? E conforme a progressão da doença vai ficando isso mais claro para o neurologista e para o paciente que se trate realmente de uma esclerose lateral amiotrófica. E acaba sendo, claro, uma responsabilidade muito grande porque são vários os tipos de esclerose, né? Imagino que para o médico ali... Há uma certa... para o médico até nem... Bom, pelo menos os médicos neurologistas não se atrapalham, vamos dizer, não se confundem, porque para a gente é muito claro, a gente aprende isso e tem isso como corriqueiro nessa linguagem. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença. A esclerose múltipla é uma outra doença que não tem absolutamente nada a ver com a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, quer dizer, a gente sabe que é bastante diferente. Claro, para a população leiga, às vezes pode ver... Mesmo nome, esclerose. Então, mistura e bota tudo, como o pessoal fala, num balaio de gato, todas as escleroses, lá desde Alzheimer até... Tudo é esclerose. Então, pode ser bastante confusa a nomenclatura, mas para o público ler, para o neurologista em geral não tem problemas com a nomenclatura, né? Bom, e também, já que a gente está falando da linguagem do leigo, a gente geralmente fala da influência comportamental, da alimentação, do estresse. Como é que é todo esse contexto com relação à esclerose amiotrófica especificamente? A esclerose lateral amiotrófica, ela, no fundo, tu pergunta sobre os fatores de risco, né? Puxa vida, o que eu tenho que fazer para evitar ela, por exemplo, seria a pergunta de fundo, né? Não tem
nada que eu possa modificar e que me proteja da esclerose lateral amiotrófica. Felizmente ela não é uma doença tão prevalente nem tão incidente, ela é mais ou menos rara, né? Ainda bem. Mas, por exemplo, então se eu praticar esporte, se eu evitar qualquer coisa de alimentação, tal, infelizmente não tem o que ser feito. Os fatores de risco da esclerose lateral amiotrófica conhecidos hoje não são modificáveis. Basicamente são 2. A idade é um fator de risco, o pico da incidência da doença é em torno de 70 anos, entre 60 e 75, até é uma faixa etária mais meia idade para frente, né? Quer dizer, um paciente com 18 anos, improvável, não vai ser esclerose, 20 anos também não, né? E depois um outro fator de risco é que em torno de 10% dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica tem um componente genético, ou seja, na sua família tem ou 2, às vezes mais membros, cada geração acometidos da doença. Então isso também é um fator de risco, mas nenhum dos 2 fatores de risco é evitável, né? Um dia chegaremos nessa faixa etária e se eu geneticamente estou predisposto, não tenho como mudar isso, né? O tabagismo tem algumas, parece ter alguma coisa, mas o tabagismo ainda não está claro que seja um fator de risco né? Para que se tenha mais esclerose, isso não está claro, mas enfim. Os que a gente conhece que tem por certo são esses 2 fatores de risco aí que infelizmente não tem o que fazer. Portanto, a resposta é: não há o que se fazer para evitar a esclerose lateral amiotrófica. Bom, doutor, agora eu pedi então para a gente assistir ao depoimento dessa senhora que já está em tratamento, já está numa fase mais adiantada dessa doença, e depois nós voltamos aqui para o estúdio. Eu só assisti ela, eu precisei mesmo depois de 4 anos da doença. Eu ando ainda, eu caminho com ajuda, né? Meu caminho, eu já botei a sonda gástrica, mas me alimento, vioral ainda, é horrível a adaptação, né? Bom, aqui no Faça a Diferença, no estúdio, conversando com o neurologista, que é o Alexandre Guerreiro, sobre a questão, agora a gente fala sobre esperança. É uma doença muito complicada, isso daí já ao longo das matérias aqui do programa de hoje a gente já viu. Mas em termos de, por exemplo, células-tronco, novos medicamentos, quais são os caminhos possíveis aí para o futuro? Sim. O único medicamento que se provou algum benefício em prolongar um pouco mais a meia-vida média de um paciente com esse diagnóstico é o Riluzol, né, o Rilutec, nome comercial, enfim, que ele é distribuído inclusive pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, né, quando o paciente realmente tem esse diagnóstico e pode-se lançar a mão do uso da medicação, mas não há nenhum tratamento de cura, né, a partir do momento que eu tenho por certo o diagnóstico, eu infelizmente não tenho como propor para o paciente uma cura. Não há essa possibilidade. Eu consigo um tratamento que prolonga. Claro, tem um monte de outros sintomas que eu posso tratar. Quanto às novas terapêuticas, né? Existe alguns trabalhos usando um antibiótico chamado ceftriaxona, parece ter dado algum resultado. Isso ainda também precisa um pouco mais de estudo. Esses medicamentos, desculpe até lhe interromper, claro. mas esse medicamento principal e esses novos testes, tem algum ponto específico do cérebro que ele vai atingir, que talvez seja a fonte dos problemas? Não, na maior parte das vezes ou tem algum mecanismo antioxidante, ou consegue reduzir um pouco a velocidade, ou vou falar um palavrão aqui, mas é um antiglutamatérgico que consegue reduzir um pouco a perda neuronal, enfim. Mas não há vamos dizer assim, vamos tentar falar um pouco a patologia da coisa. Então, o neurônio responsável pelos nossos movimentos dos membros, da respiração, da face, né, deglutição, os olhos, né, eles estão aqui em cima numa regiãozinha, enfim, que a gente chama área 4 de Brodmann, né, seria exatamente essa região que é acometida. Os neurônios, chamadas células de Betz, né, as células piramidais são grandes motoneurônios, neurônios responsáveis pela motricidade. Eles, por alguma razão, ainda não muito clara, eles morrem, né, apoptose que a gente chama, né. As medicações que a gente tem não conseguem frear, algumas parecem ter um efeito
Digo, as medicações não conseguem parar esse processo, mas algumas conseguem, parece, frear um pouco esse processo, né? Como o próprio Riluzol, alguns outros medicamentos que estão aí em testes, como a ceftriaxona, que eu já citei, Despramipexol, que é um outro, enfim, não interessa. Mas o que interessa, assim, a gente pensa, né, puxa vida, será que não teria como repor, né, já que o neurônio, ele não é uma célula que facilmente se replica, né, como a gente vê nos AVCs e tudo mais, será que não teria a opção das células-tronco? É uma grande esperança, né? Eu creio que mantém-se a esperança, porém, os resultados ainda não nos convencem, né? A gente não vê resultado suficiente para eu dizer assim, olha, puxa vida, isso aqui realmente, sempre que se testa, se vê que, puxa vida, não foi tudo aquilo que eu esperava, né? Então... Mesmo as células-tronco. Mesmo as células-tronco. Ainda não está muito claro que isso daí está resolvendo, né? Os testes que se fizeram não deram resultados tão positivos. E é difícil esse tipo de engenharia, trabalhar com célula-tronco adulta, embrionária, seja qual for, mas é muito difícil de lidar com esse tipo de material, é difícil conseguir um paciente, é difícil. E os testes até agora não têm nos demonstrado assim... resultados que possam nos empolgar nesse sentido. Claro, a esperança sempre fica, né? Como a gente sempre vai estar lutando para tentar encontrar uma solução, né? Porque é um problema que acomete bastantes pessoas. Os médicos estão muito empenhados nisso, os pacientes, pelo menos, claro, essa certeza, né? Tem muita pesquisa, né? A gente lá no Centro de Pesquisa Clínica do Instituto de Medicina Vascular, que é ligado ao Hospital Mãe de Deus, ali a gente tem pesquisa pesquisa clínica na área de esclerose múltipla, não temos pesquisa clínica na área de esclerose lateral amiotrófica, né? Mas isso é sabido, nós sabemos que existem centros que realmente tentam pegar o maior número possível de pacientes para tentar novos tratamentos, enfim, a gente sempre está tentando alguma coisa nesse sentido, né? Bom, a gente aproveitar, o senhor mesmo falou que não exatamente, apesar do nome, primeiro nome esclerose, elas têm muitas diferenças. Mas já que o senhor é pesquisador da esclerose múltipla, o que a gente poderia falar já em termos do que é desenvolvido de pesquisa aqui em Porto Alegre? Não tem muita, não é só vários centros que trabalham a esclerose múltipla. Agora, cuidado, mudamos de doença, para que não aconteça de... agora estamos falando de esclerose múltipla, que é uma outra doença, também de natureza autoimune, possivelmente degenerativo também, e que vários centros aqui em Porto Alegre, né, não é só o Hospital Mãe de Deus, mas tem centros de pesquisa do clínicas, no Moinhos, enfim, tem muita gente séria trabalhando nesse... Eu pesquiso a área de pesquisa clínica, que a gente chama, né, que é teste de medicamentos com pacientes, né, e depois o estudo para ver como que eles evoluem, se melhoram as ressonâncias, né? Isso sim realmente é uma área que nos entusiasma, porque a gente tem realmente tido os resultados assim que são bastante entusiasmantes, ver melhor as clínicas importantes, enfim. Os quadros são diferentes para a questão da musculatura. Absolutamente. A esclerose lateral amiotrófica é absolutamente diferente da esclerose múltipla. É como alhos e bugalhos, né? Não são a mesma coisa, né? E, portanto, o tratamento completamente distinto, a forma de lidar é completamente distinta, né? Claro, a esclerose múltipla pode ter fenômenos nos quais há um déficit motor parecido com a esclerose lateral amiotrófica, né? Principalmente as formas progressivas primárias, que, enfim, mas não são a mesma doença, né? E isso é bem fácil de diferenciar uma da outra, né? Tanto do ponto de vista clínico neurológico, no meu exame neurológico, quanto nos exames, né? A esclerose múltipla já tem critérios diagnósticos bem mais fáceis de aplicar e de descobrir realmente se é ou não é esclerose múltipla, né? E como eu disse no começo, a esclerose lateral amiotrófica não é tão simples. Tem que se esperar a evolução, ver se isso progride. Vários testes, desde ressonância, eletroneuromiografia, muito importante, exames de líquor, aquele líquido da espinha, análise de uma série de exames de sangue, enfim, quer dizer, e assim mesmo tem que esperar um pouquinho mais e continua acompanhando e retorna aquela coisa, né? Isso é esclerose lateral amiotrófica. A esclerose múltipla é possível, em alguns casos, depois do primeiro surto, que teve lá um déficit neurológico, com um exame de imagem, ter segurança e um grau de certeza muito alto de dizer que é realmente esclerose múltipla com o primeiro surto, já vamos dizer, os primeiros momentos da doença
clinicamente, né? Bom, é um momento, então, para os pacientes da esclerose lateral amiotrófica, de esperança e de aposta também no trabalho da ciência, né, nesse momento. Sempre, né? A gente não tem como desistir, né? Tem que sempre estar pesquisando. Eu acho que o cientista se move por isso, né? Quer dizer, o cientista também, a pessoa que pesquisa, a gente tem coração, né, de estar numa área que eu quero ver resultados, a gente luta por isso, enfim. Eu digo isso do ponto de vista de esclerose múltipla, e eu tenho certeza que é assim na esclerose lateral amiotrófica, né? Gente que se compadece, que vê, puxa vida, há uma doença, eu tenho condições de avançar nessa doença, tenho condições de pesquisar mais coisas, né? Que quero dar minha contribuição. E se tem gente assim, né? Como não apostar que quem sabe um dia a gente consegue aí um tratamento eficaz, aí que consegue realmente parar o processo, enfim, isso com o tempo a gente vai aprendendo, né? Não para nunca esse negócio. Ok, muito obrigado e sucesso e empenho para o senhor nas pesquisas e que nós tenhamos aí, respostas adequadas, positivas aí dentro de pouco tempo, né, doutor? Muito bem. Tá bom, muito obrigado. Esse é o doutor neurologista Alexandre Guerreiro do Hospital Mãe de Deus. E você pode ajudar a Arela RS, saiba como, agora aqui no Faça a Diferença. A Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica atua de forma neutra, não possui nenhum vínculo com o governo e se mantém com a ajuda da comunidade. A cada 2 meses, promove eventos para arrecadar fundos, além de disponibilizar uma conta corrente para receber doações. O que nós temos hoje é o DOC, né? Esse DOC aqui, né, de banco, que a pessoa pode fazer a doação espontânea, tá? Não importa o valor. É isso aqui que está hoje nos dando um certo apoio. A associação proporciona materiais informativos sobre a doença, além de informações adicionais no site www.arela-rs.org.br. A sede da Arela se localiza na Avenida Ipiranga, 5.311, sala 207, no prédio da Anhiggs, em Porto Alegre. A gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Faça a diferença. Quem faz, assiste. Quórum suficiente, que é um quórum qualificado de emenda constitucional, precisa 3/5, teve que se aliar ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, que a oposição era contra, e naquela jogada o que fizeram? Prorrogaram os ROIs para agora, e aí prorrogaram a DRU, que é 70 bilhões, 20% do orçamento da União é descontingenciado por este fundo. E isso atinge a saúde, porque o governo tira do orçamento e dispõe dele aqui e usa como bem entender nos seus programas. E tira dinheiro da saúde, só não tira da educação, porque a educação já brigamos e conseguimos. Não está desvinculado. Então, prorrogaram isso aí. Sabe o que aconteceu ainda? Votaram na mesma oportunidade a regulamentação da emenda 29. E aí o que